O objetivo dessa aula é falar um pouquinho sobre as possibilidades de carreira para um especialista Cisco. Para que a gente possa entender as diversas possibilidades que nós temos hoje, vamos voltar um pouquinho lá na década de 80, quando esse universo da conectividade de fato iniciou um processo de crescimento e amadurecimento. Tá? Naquela ocasião, o profissional que queria trabalhar com redes, ele basicamente tinha três possibilidades. Ele poderia trabalhar com cabeamento e elétrica, ele poderia trabalhar com implantação, que eram os profissionais especializados na instalação e configuração de hubs, switches e roteadores, ou ele poderia trabalhar com sistemas operacionais de rede, administrando sistemas operacionais de rede. Naquela ocasião, era bem popular o Novell, o Linux também já oferecia algumas soluções, e o Windows NT estava começando, ou veio um pouquinho depois e foi ganhando mercado. Com a evolução da internet e das tecnologias de conectividade, mais empresas e mais instituições, mais universidades, mais demanda foi surgindo para as tecnologias de conectividade. Então, por exemplo, alguns fatores sociais foram motivando o crescimento tecnológico e também desse mercado. Então, um exemplo seria os bancos. Conforme os bancos perceberam que poderiam trazer facilidades para os seus usuários e começaram a oferecer serviços bancários através da internet, as empresas que na ocasião produziam soluções de conectividade começaram a desenvolver também tecnologias de segurança, ou novas empresas foram surgindo, e esse mercado foi crescendo, esse mercado iniciou e foi crescendo. Posteriormente surgiu as redes sem fio, por conta da demanda também da mobilidade. E aí também esse mercado foi evoluindo. Num outro momento, nós tínhamos redes de telefonia, redes de videoconferência, que eram redes, cada uma com a sua tecnologia, cada uma tratada por um grupo de profissionais separado, cada uma tratada por uma empresa diferente. Com a evolução da internet, todas essas tecnologias foram migrando para dentro da internet, ou para dentro do protocolo IP. E com isso, novas oportunidades e novas áreas de atuação foram surgindo para os especialistas em rede. Algumas delas a gente pode verificar aqui na nossa apresentação. Eu vou citar aqui a área de route switching, a área de segurança, a área de wireless, a área de service provider, a área de data center e virtualização. Temos também a área de colaboração. A área de colaboração é justamente a área que englobou toda a comunicação de voz e vídeo e mensagens dentro de um mesmo contexto. O fato é que, conforme a sociedade foi engajando com a internet e com os serviços oferecidos pelas empresas que ofereciam conectividade IP, novas oportunidades de carreira foram surgindo para os profissionais de TI, especialistas em rede. Então hoje nós temos o que começou lá atrás como basicamente três opções: cabeamento, implantação e sistemas operacionais, administrador de sistemas operacionais de rede. Hoje nós temos dezenas de possibilidades de carreira ou de atuação como um especialista em rede. E dentro dessas diferentes possibilidades de carreira, nós podemos ainda escolher se a gente quer atuar tecnicamente ou não tecnicamente, por uma questão de perfil. Alguns profissionais, eles gostam de escovar bit, como a gente costuma dizer, gostam de aprofundar tecnicamente nas tecnologias e atuar de fato mais conectado com tecnologias, com máquinas e com sistemas, e eles vão ter uma melhor produtividade dessa maneira. Outros profissionais preferem lidar com contextos mais de gestão, tratar com pessoas, não tem muito perfil de aprofundar determinados estudos em determinadas tecnologias, mas independente do seu perfil, você poderá desenvolver uma carreira técnica ou não técnica. Vamos falar um pouquinho aqui da carreira técnica. Seguindo a carreira técnica, é possível se tornar um profissional generalista, que é aquele que domina diversas tecnologias. Na verdade, ele entende bem de diversas tecnologias, mas ele não é um mega especialista em todas elas. Então, dependendo da empresa, do tamanho da empresa que um analista de rede vai trabalhar, ele vai precisar entender de mais de uma tecnologia, de repente de mais de um fabricante, de mais de um nicho. Então, é uma possibilidade de carreira que também pode ser
exercida. Em contrapartida do profissional generalista, nós temos os especialistas, que são aqueles profissionais que inicialmente acabam sendo generalistas, começam a conhecer uma tecnologia, outra tecnologia, e eles acabam por uma questão de identificação com a tecnologia ou de demanda de mercado ou de necessidade da empresa que eles trabalham, acabam se especializando muito numa determinada tecnologia ou num determinado nicho de tecnologia e eles ficam mega ultra especialista naquele assunto. Eu, por exemplo, eu trabalho com Cisco desde 19 anos. Antes de começar a trabalhar com Cisco, eu cheguei a fazer estágio em outras áreas, na área de desenvolvimento, na área de suporte, na área de banco de dados, até que eu iniciei um estágio na área de rede. E foi a área pela qual eu me apaixonei e acabou surgindo algumas oportunidades, eu fui estudando e consegui alavancar a minha carreira dentro desse universo de rede. E de lá para cá, quando eu tive meu primeiro contato, quando eu fiz o meu primeiro curso Cisco, eu só trabalhei com Cisco. Então eu posso me considerar um especialista em Cisco. Mas dentro do universo Cisco, existem várias outras possibilidades. Então só para contar um pouquinho da minha trajetória como foi, que pode ser que de repente interesse você, que você também tenha o mesmo perfil. Eu comecei a trabalhar com Cisco, implementando redes, implementando soluções Cisco para outras empresas. Eu trabalhava numa empresa que era parceira da Cisco, a gente vendia e eu era o cara que ia lá e fazia a instalação, fazia a configuração dos switches, dos roteadores, e foi assim que eu comecei. Eu trabalhava especificamente com Cisco e especificamente na área de routing e switching. Conforme eu fui evoluindo na carreira, eu mudei de empresa e nessa nova empresa eu tive a oportunidade de trabalhar com outras tecnologias. Depois passou mais um tempo, eu mudei de novo de empresa e fui aprendendo outras tecnologias, sempre trabalhando com Cisco. Então, durante toda essa minha trajetória, eu trabalhei com segurança, trabalhei com voz, trabalhei com vídeo e trabalhei com route switch, que é o básico da conectividade. Então eu trabalhei com diversas tecnologias, até que tive a oportunidade de fazer o meu primeiro projeto em Service Provider. Na ocasião eu trabalhava numa empresa chamada Medidata, que era uma das grandes empresas parceiras Cisco no Brasil, e nós ganhamos um projeto na Vivo e eu comecei a entender das tecnologias de Service Provider e desenvolvi uma especialização nessa área. O que é esse universo do Service Provider? É o universo das grandes operadoras, por exemplo, Vivo, Claro, Embratel, Oi. Então eu acabei me especializando muito num contexto de tecnologia que se aplica especificamente para grandes empresas, né? Para empresas que oferecem serviços de rede, serviços de conectividade para outras empresas. E depois eu fui para uma outra empresa, que era a Promon, hoje em dia ela se chama Logicalis, e que era muito especializada nesse mercado de Service Provider. E lá eu tive a oportunidade de expandir ainda mais a minha experiência, expandir ainda mais os meus conhecimentos, trabalhando nas redes da Claro, da Embratel, entre outras operadoras menores. Então eu comecei como um especialista em route switching, atuei no mercado corporativo por um tempo. Depois eu acabei me tornando um generalista, que eu aprendi um pouquinho de colaboração, aprendi um pouquinho de wireless, aprendi um pouquinho de segurança. E depois de mais um período, eu acabei me tornando novamente um especialista, mas aí num nível muito mais alto, muito mais profundo, um especialista em Service Provider. Então só para dar um exemplo para vocês, como é dinâmico o desenvolvimento de uma carreira como analista de rede. Mas voltando aqui para a gente não perder muito, temos a possibilidade de ser um generalista ou um especialista. E ainda como um especialista, nós podemos ser um especialista em uma tecnologia específica. Exemplo, eu posso ser um especialista em route switching, eu posso ser um especialista em service provider, eu posso ser um especialista em segurança. Porque quando você é um especialista, acaba surgindo muitas oportunidades e você consegue ficar por muito tempo dentro daquele grupo, daquele contexto tecnológico. Eu, por exemplo, tenho amigos que iniciaram como especialistas em seguranças desde a primeira empresa, desde o primeiro estágio, e hoje, depois de 15, 20 anos, continuam trabalhando como especialistas em segurança. E temos aqueles especialistas em segmentos de mercado. Exemplo, imagina que você começou a trabalhar no nicho de petróleo. Você era um prestador de serviço ou um funcionário da Petrobras, e aí você foi desenvolvendo, aprendendo tecnologias para oferecer soluções para aquele contexto de empresa. Então, mesmo que você seja um analista de redes que conheça a tecnologia A, B ou C, você acaba se especializando num nicho de mercado, que seria o nicho de mercado do petróleo, e você acaba desenvolvendo a sua carreira naquele nicho, porque você faz relacionamento e, eventualmente, aquele nicho ele demanda uma característica de profissional, ele demanda determinadas tecnologias. Então, isso também é muito
muito comum acontecer. Eu conheço, por exemplo, profissionais que são especialistas no nicho do petróleo, eu conheço profissionais que são especialistas no nível de consultoria, eu conheço profissionais que são especialistas no nível da indústria, enfim, eu conheço profissionais especialistas no nicho de offshore, da indústria naval. Então tem uma série de nichos que você também pode ir se especializando, ou por uma questão de planejamento, ou por uma questão de oportunidades que vão surgindo, mas é legal a gente ter essa visão das diferentes possibilidades. E voltando agora ainda na questão da carreira técnica, nós podemos também ser especialistas num determinado fabricante. Assim como eu sou um especialista em Cisco, eu tenho amigos e tenho até um dos meus sócios, ele já foi um especialista em Microsoft, eu tenho amigos que são especialistas em Microsoft, eu tenho amigos que são especialistas em VMware, em diversos outros fabricantes de tecnologia. Tenho amigos especialistas em Huawei, tenho amigos especialistas em Fortinet, atualmente tenho amigos especialistas em Google, em AWS, enfim. O que não falta é fabricante para a gente se tornar especialista. E pode ser que você crie e construa uma carreira totalmente baseada num único fabricante. Mas, obviamente, que isso é uma escolha que precisa ser bem feita, porque, dependendo do fabricante, ele não te oferece tanto mercado, tanta estrutura para você desenvolver uma carreira por décadas somente naquele fabricante. Aí a gente tem que escolher com mais critério. Por acaso, a Cisco é uma empresa que ela tem um tamanho, ela tem um mercado tão grande que é até possível. Eu, por exemplo, só trabalhei com Cisco. Eu nunca tive experiência com outros fabricantes. 100% Cisco. Mas eu tenho sócios que trabalharam com diversos outros fabricantes e hoje trabalham com Cisco. Enfim. E para fechar aqui a questão da carreira técnica, ainda é possível desenvolver uma carreira ou se tornar um especialista por setor de empresa. E aí faz mais sentido para quando nós estamos falando de empresas muito grandes, com um número muito grande de funcionários. Mas eu vou dar o exemplo aqui de duas empresas que são bem conhecidas no Brasil, que é a Petrobras e a Claro. Então imagina a rede da Petrobras. Ela é uma empresa tão grande, ela tem tantas filiais, que é como se fosse uma operadora de serviço, como uma Claro, uma Embratel, uma Oi, pela magnitude do tamanho da rede que ela tem. Então, num ambiente bem grande, você vai ter áreas de atuação de grupos profissionais. Exemplo, existe uma área de planejamento, uma área de projetos, planejamento ou projetos, né, na verdade é a mesma área, que vai cuidar de planejar que tipo de tecnologia que vai ser implementada, como vai ser implementada e vai interagir com as outras áreas de negócio da empresa para que a implantação e a utilização da tecnologia impacte da melhor maneira possível na operação daquela empresa. Então essa área cuida de fazer isso. Depois vai ter uma área de implantação. Depois que o projeto foi implantado, esse projeto vai ser entregue para uma área de operação, que é uma área que vai cuidar do dia a dia daquela rede. E você, dependendo do tamanho da empresa, ainda pode ter uma área de suporte, que é para fazer um suporte específico para uma outra necessidade dentro de uma empresa, ou para um suporte de usuário, enfim. E como analista de rede, você também pode se especializar numa dessas áreas. Eu, por exemplo, trabalhei por muitos anos na área de implantação. Eu comecei trabalhando numa empresa parceira da Cisco, e essa empresa ela vendia soluções da Cisco, a minha área lá implementava a rede. Depois a gente entregava para o cliente operar a rede. E aí tinha uma outra área dentro da minha empresa que fazia o suporte dessa rede. E são características diferentes de profissionais. O profissional que atua na área de implantação é diferente do profissional que atua na área de suporte. Por muitos anos eu trabalhei em outras empresas, mas no mesmo contexto. Empresas que também eram parceiras da Cisco, só que atuavam em outro mercado, ou que eram diferentes, eram maiores, enfim. Até que eu fui trabalhar na Cisco. Quando eu fui trabalhar na Cisco, eu passei a trabalhar numa área de serviços que fazia um mix de planejamento com iniciozinho de implantação. Então eu tive que mudar um pouquinho a minha característica, porque durante muitos anos eu já pegava uma solução que vinha pronta de uma área de projetos, ou às vezes da própria Cisco, ou às vezes do próprio cliente. Eu simplesmente recebia um conjunto de tecnologias, de equipamentos, ia lá no ambiente do cliente e implementava aquilo. Quando eu fui trabalhar na Cisco, eu passei a ter que fazer o design da solução. Então eu tinha que planejar junto com o cliente, entender muitas vezes o que o negócio do cliente demandava de solução técnica. Eu ia para dentro da Cisco, juntava com a equipe, a gente planejava a solução em conjunto e eu iniciava a implantação. Depois que eu
iniciava a implantação, vinha uma outra empresa dessas como eu trabalhei, que eram parceiras Cisco, e continuavam a implantação até que o cliente assumia a operação da rede. Então acaba que eventualmente a gente precisa modificar um pouquinho o nosso perfil ou adequar para atender melhor uma ou outra necessidade. Mas para fechar, então, existem carreiras diferentes de acordo com o setor da empresa que você vai trabalhar. E é importante saber disso porque são perfis profissionais diferentes. São maneiras de interagir com as partes envolvidas diferentes. E para quem não é escovador de bit, existem as carreiras não técnicas. E dentro das carreiras não técnicas, existem algumas possibilidades. Na verdade, essa aula aqui eu não estou esgotando todas as possibilidades porque são inúmeras. Eu estou tentando trazer aqui as mais importantes para dar um pequeno direcionamento. Então, dentro da carreira não técnica, eu vou citar algumas e são elas: comercial, administrativa, gestão de projetos, gerente funcional e gerente de tecnologia. O que seria uma atuação comercial? São os vendedores das empresas que vendem soluções de tecnologia. E dentro dessa atuação comercial, você pode ser um vendedor, você pode ser um profissional de pré-venda, que é aquele profissional um pouquinho mais técnico, mas que não implementa a solução, mas ele consegue discutir mais tecnicamente com o cliente durante o processo de venda e apoiar o vendedor, que a gente chama de account manager. E tem também o gerente de produtos. Dependendo da empresa que você trabalha, essa empresa gosta de montar produtos ou soluções empacotadas e sempre tem que ter um cara que vai idealizar e que vai validar esses produtos, esses pacotes junto ao mercado. Então também é uma maneira de atuar, não tecnicamente, mas você precisa entender muito de tecnologia. Você só não precisa saber configurar as tecnologias. Você só não precisa saber implementar, botar para funcionar as tecnologias. Você pode ser um profissional administrativo. Então, por exemplo, as áreas de suprimentos, contratos, atendimento ao cliente, de empresas que são focadas em tecnologia, e dependendo do tamanho da empresa, ela vai precisar de profissionais que, apesar de não estarem trabalhando tecnicamente, configurando e implementando, mas que entendam minimamente daquele contexto tecnológico para que eles possam ter uma produtividade melhor. Você pode ser um gerente de projetos, e aí também é um mercado bem interessante, porque atualmente as empresas, boa parte delas utilizam uma gestão projetizada, onde tudo é projeto. Isso aí tem vantagens, desvantagens, enfim, é uma outra discussão, mas é fato que o mercado demanda muito profissionais com esse perfil, para ser gestor de projeto, que ele vai liderar a equipe, ele vai interagir com o cliente, ele vai controlar o escopo, fazer a gestão de tempo. Tem uma série de funções que um profissional desse nível precisa exercer para que o projeto que foi vendido seja entregue com qualidade e dentro da expectativa do cliente. Tem também o gerente funcional. O gerente funcional é um gerente normal, mas que é voltado para a área de tecnologia e ele vai gerenciar uma equipe com a finalidade de realizar uma determinada atividade ou cuidar de um determinado produto ou de uma operação específica. E você tem o gerente de tecnologia, que são profissionais que vão gerenciar equipes técnicas, normalmente de grandes CPDs, para manter aquele conjunto, aquele contexto tecnológico funcionando. E aí você vai ter que ter uma interação um pouco mais tecnológica, tem que entender um pouco mais de tecnologia, mas você não precisa saber configurar e implementar, porque você vai ter uma equipe abaixo de você para fazer esse tipo de trabalho. Então assim, para a gente fechar o entendimento dessa aula, a ideia era apresentar um overview do mercado, das diferentes possibilidades. Na verdade, são mais possibilidades do que eu apresentei aqui, eu só dei uma pincelada nas principais e naquelas que geram mais oportunidades e mais demandas, que necessitam de mais profissionais qualificados como especialistas em rede. E eu acho que é importante, e quem pode ter esse tipo de visão desde o início da carreira, é bem legal porque você já consegue direcionar, visualizar qual caminho que é melhor direcionar a energia. Então, se você é um profissional que não quer aprofundar tecnicamente, não gosta de fazer laboratórios mais pesados, não gosta de escovar bit, de fazer análise de protocolo, de fazer umas coisas muito aprofundadas do ponto de vista de mão na massa, é interessante você saber que existem várias outras possibilidades para você desenvolver uma carreira não tão técnica e que também são excelentes caminhos. E ao contrário, se você é um profissional que gosta de meter a mão na massa, gosta de escovar bit, gosta de abrir protocolo, gosta de aprofundar em laboratórios, você também tem diversas outras possibilidades. Então, quanto mais rápido nós, como profissionais de TI, entendermos quais são os caminhos profissionais que nós temos, eu acredito que melhor vai ser o nosso direcionamento. Então, a gente consegue focar mais naquele objetivo e, consequentemente, a gente acaba tendo mais resultado, tá bom? Então, esse aqui é um pouquinho da minha experiência, da minha visão, que eu queria compartilhar.